Beleza. Então, nós temos esse formulário para corrigir. E agora, a partir desse formulário, nós vamos começar a estudar, propriamente dito, né, a parte de manutenção de computador. Tá? Então, eu já tenho um slide aqui. E nesse slide, nós vamos ter um resumo. Nós vamos aprender um resumo de todas as partes do computador que nós vamos estudar. E depois desse slide que vai englobar todas as partes, né? É mais de um slide, mas assim, digamos que é um resumo, né, do que a gente vai estudar separadamente, né? E depois nós pegamos peça por peça, né, e aprofundamos. Tá? Então, já vai, nesses slides, acho que vai dar uns 2 ou 3 slides. Nós vamos ver todas as peças, né, que nós vamos estudar e aprender a função de cada uma delas. Né? Placa-mãe, processador, memória, chipset, HD. A gente vai ver cada uma das partes, a função de cada um deles. E depois a gente vai pegar um por um e aí vai ter o estudo completo, sabendo funcionamento, manutenção, fabricantes, né? A gente vai aprofundar em cada uma dos componentes. Tá? Então a gente vai ficar um bom tempinho aí agora nessa parte aí de manutenção. E, igual eu falei também, tenho falado com vocês, né? Nós estamos evitando um pouco as aulas de prática, né? Porque a prática aqui pelo online aqui, ela é um pouco complicado, né? Mas tem algumas aulas online que eu até consigo mostrar para vocês. Mas a gente tem muita prática que a gente vai fazer, né? na volta aí, se Deus quiser, o mais rápido possível, aí, voltando às aulas presenciais, a gente vai ter muita prática aí, né? Com relação a essas peças, principalmente, né? Vai preparar muita prática aí para a gente assimilar junto com esse estudo que nós estamos tendo, tá? A gente vai até, igual eu falei com vocês, vai voltar a rever de uma forma rápida essa parte teórica, né? Essa parte de estudo, só que dando ênfase à prática, né? Ok? Bom, então nós temos esse formulário aqui, referente à aula passada, né? Vamos fazer a correção dele para já passarmos para o slide. Então, nós temos aqui, deixa eu só preparar aqui uma forma aqui de deixar o chat aqui. Beleza. Então, nós temos aqui um formulário referente à aula passada com 5 questões. Tá? Aí, dessas 5 questões, nós temos a primeira aqui, ó. É uma pergunta sobre o que é hardware e software, né? Dê exemplos. Então, é um assunto que nós iniciamos, né, naquele slide. E até demos exemplos, né? E aí quero saber de vocês, o que é hardware e o que é software? É uma pergunta bem simples, né? Acho que é bem tranquila para todo mundo aí. O que vocês chegaram a responder no formulário de vocês aí? O que é hardware e o que é software? Ele está pedindo até exemplos, né? Ó, hardware é a parte física do computador. Tudo que você pode pegar, né? Isso. Monitor, teclado, mouse, caixa de som, impressora, placa de vídeo, fonte, gabinete. Isso mesmo? Certíssimo. E o software é a parte lógica que a gente... Os programas do computador. Isso, é o sistema operacional, aplicativos, etc.
Certinho. Eu não vou nem perguntar dos outros aí, porque tá bem correta essa daí, né? E eu acredito que não tem nem o que muito acrescentar nessa resposta do Hamilton, tá? É bem isso aí mesmo. Questão número 2. Cite 3 exemplos de periféricos que possuam duplamente as funções de entrada e saída. Então, nós queremos aí 3 periféricos. Pode falar? Pode. Pendrive, disco rígido, HD, né? Gravador de Isso. CD, impressora multifuncional. Isso aí. Então, o HD e o pendrive, eles podem tanto gravar informações como sair com informações, né? Ser copiado informações deles. E a multifuncional, né? Que o Hamilton falou, ela pode ser uma impressora, como pode ser ela pode ser não, ela tem, né, o recurso de impressora e tem o recurso de scanner, né? Que escaneia. Então é entrada e saída também. Ok? Davi, Hum. aquela câmera de vídeo também é? Câmera de vídeo? Isso. A câmera de vídeo, você, na verdade, ela tá. Você está entrando. Pode ser sim. Na verdade, a sua câmera de vídeo, ela tá. Ela tá como. Ela tá capturando a sua imagem, né? Para dentro do computador. Isso. E a saída, ela sai pelo monitor. Isso. Né? Pode ser, né? Pode também. Questão número. Qual que pode? 3, né? 3. Explique a diferença entre memória RAM volátil e memória ROM não volátil. Eu coloquei mais ou menos aqui, vamos ver se é isso mesmo. A memória RAM volátil é quando cujo conteúdo e o. Peraí. É quando cujo conteúdo é perdido quando o computador é desligado. E a memória ROM não volátil, cujo conteúdo é mantido mesmo que o computador seja desligado. Isso. É Isso aí isso? basicamente é isso mesmo, né? Então nós temos a memória RAM, que ela é usada, ela é essencial ao computador, tá, gente? É um componente essencial ao funcionamento do computador. E o conceito dela é esse, né? Ela é uma memória que ela é utilizada toda vez que nós estamos utilizando o computador. Só que aí os trabalhos, os softwares, sistema operacional, os aplicativos, tudo que nós estamos usando naquele momento está nela. Só que ela é considerada volátil porque assim que nós encerramos o trabalho e finalizamos, né, os programas, os aplicativos, eles vão sair da memória, né? Ela não armazena nada, ela só é utilizada no momento que está sendo, né? Como se fosse, como se fosse uma memória temporária? Isso, ela é temporária, a atividade nela é temporária, né? Então nada fica gravado nela, é só para uso mesmo, né? Uso temporário. Por isso que é o nome volátil. No caso da memória ROM não volátil, a memória ROM é um tipo de memória que ela já vem pré-fabricada, ou seja, as informações que tem nela já vem um conteúdo já de fábrica, né? E a gente pode até utilizar, mas porém nós não conseguimos apagar e muito menos modificar, né? Exemplos de memória ROM, nós temos o CD-ROM, né? Nós temos a BIOS, né? Que já é um componente importantíssimo também, essencial. Nós vamos estudar sobre ela, ao computador. Então, tudo é dessa forma aí, né? Todos esses, o CD-ROM, no caso, a BIOS, elas seguem esse princípio aí da memória ROM, né? Ela é já gravada de fábrica já, e são informações muito importantes que a gente vai utilizar, só que não vai nem deletar, não vai apagar, né? E nem muito menos alterar. Beleza? Então é um tipo de memória, né? Davi, Hum.
A BIOS é um tipo de memória que você falando aí? A BIOS é um tipo de um programa, né? Um software. Ah, entendi. Tá? Na verdade, não. Na verdade, ela é um tipo de... Um dos circuitos integrados que tem na placa-mãe, né? Ela contém a BIOS, que é justamente esse tipo de memória ROM. Aí nessa memória ROM, que está nessa BIOS, que é um circuito integrado, ela tem o setup, né? Aí o setup é um programa realmente da BIOS. Então, digamos que a BIOS ela é propriamente o circuito integrado, essa memória ROM, que foi usada para ser gravada os dados do computador. Tá? Questão número 4. Para que serve um sistema operacional? Uma pergunta boa, né? E pode ter diversas respostas essa pergunta aí. Deixar os colegas responder, vai não. Para que serve um sistema operacional? Gerenciar os recursos do sistema. Gerenciar Fornecido, recursos do sistema. Uma resposta. fornecido, fornecido em um interface entre o computador e o usuário. Isso. Então, o sistema operacional, vocês podem gerenciar os recursos do sistema, os recursos que eu tenho para configurar o computador, né? E o sistema operacional, na verdade, ele faz uma interface entre usuário e hardware e software também. Né? Então faz uma comunicação, na verdade, né? Uma comunicação e um controle também, né? Através do sistema operacional, vocês podem ter um controle de hardware e software. É importantíssimo, né? O sistema operacional ele dá essa, essa possibilidade, né? Por isso a importância do sistema operacional e tem vários tipos de respostas. Vocês vão encontrar outras formas de colocar essa situação aí, né? O importante é saber que através do sistema operacional vocês têm um controle e um gerenciamento, tanto de hardware como de software. Tá bom? A questão número 5. Explique o que significa softwares proprietário e softwares livres. O proprietário, se eu não me engano, aqueles programas que precisam pagar para poder utilizar, e os livres que são gratuitos para todos. Isso. Certo? Então, assim, basicamente é isso, né? Então, o software proprietário é aquele software que ele é licenciado para uso, porém, normalmente, ele é pago, né? E essa licença, muitas das vezes, ele é licenciado para um equipamento, né? Dependendo da licença para 2 ou 3, dependendo da licença, né? E muitas das vezes também é limitado os recursos, né? Dependendo da licença que eu adquiri, é limitado os recursos de acordo com o valor que eu paguei da licença. Né? Então, quanto maior o valor, às vezes eu tenho recursos a mais licenciados, eu tenho mais de um equipamento para ser instalado, né? Isso é o software proprietário. Um exemplo, o próprio Windows, né? O Windows e os aplicativos de escritório da Microsoft, né? O Microsoft Office, isso. E no caso dos softwares livres, eles existem, licença? Existem, mas qual que é a licença que existe desses softwares? É uma licença para o usuário saber utilizar, né? Porque também tem que seguir regras também. Né? Ele pode usar livremente, aonde ele pode instalar quantas licenças ele quiser em vários equipamentos, isso aí não tem limite. Tá? Ele pode, muitas das vezes, igual um sistema operacional Linux, ele tem o código aberto, então você pode
simplesmente entrar no código do sistema operacional e modificar, fazer a sua recriação da forma que você quer utilizar. Tanto que o Linux, ele existe diversas distribuições, eles falam, em vez de falar versões, eles falam distribuições, e dessas distribuições, uma única distribuição pode ter várias versões, aí eles falam versões. Né? Distribuição seria, por exemplo, até esqueci os nomes deles agora, não fugiu da mente, mas tem várias distribuições. Dessa distribuição eu posso pegar uma única distribuição e modificar. Aí vira versões. Né? Então isso aí é livremente também. Ah, mas eu posso vender? Aí já não. Eu não posso pegar, por exemplo, um software livre e tentar comercializar. Tá? Então, assim, existem regras, né? São licenças, existem regras que a gente não pode deixar de sair da natureza dele, de ser um software livre e permitir que todos tenham acesso, todos possam utilizar, todos possam comercializar de forma a distribuir e não vender, no caso. Né? Então, assim, existem regras, né? Mas lembrando que não tem limitações, né? Em relação ao uso. Ok? Então é isso. E uma coisa que eu deixei claro para vocês também no final da aula passada é que em relação a software livre, proprietário, às vezes a gente pode até acabar confundindo pelo seguinte: existem softwares que eles falam que são livres, que a gente pode instalar, né? Só que eles são uma parte do software, né? Um exemplo é o antivírus, por exemplo, né? Eu tenho instalado no meu notebook aqui o antivírus AVG, que diz que ele é gratuito. Só que assim, ele é gratuito para 2 recursos. Então eu tenho instalado no meu computador o antivírus AVG com esses 2 recursos livres. Tá? Só que aí eles vivem aparecendo aqui para mim, oferecendo umas dezenas de recursos para melhorar o meu antivírus, para abordar mais recursos. Só que aí acontece, nessa forma de oferecer, aí ele passa esses recursos a mais, eles vão ser cobrados, né? Eu tenho que pagar um valor para adquirir, né, em relação a essa licença. Tá? Então isso acontece muito. Isso acontece muito, não só com antivírus, como outros softwares, outros aplicativos, que eles funcionam bem, gratuito, oferecido pela internet, eu instalo tal, mas aí depois começa a surgir oferecendo recursos a mais para ele ficar mais completo, mais robusto, só que aí eles vão ser cobrados a licença. Né? Acontece muito isso. Tá? Então, na verdade, ele não é um software livre, ele não é um software gratuito. É apenas uma forma de oferecer para o usuário, né? Para ele conhecer o software, para ele conhecer um ou outro recurso do software, e se ele gostar, aí ele vai e adquire a licença para ter o software completo. Né? Isso acontece muito nesse mundo da informática. Beleza? Então, ok. Então, nós encerramos esse formulário aqui, né? E vamos passar para começar a estudar esse slide. Nós vamos estudar o slide com bastante calma, né? Bastante tranquilidade. Igual eu falei com vocês, eu vou passar praticamente todos os componentes que nós vamos estudar, todos os dispositivos que nós vamos estudar, só que vai ser tipo um resumo, né? Aprendendo a função de cada um deles. Não vou entrar detalhando ainda. E depois que eu terminar, passando todos e a função deles, aí a gente vai voltar um por um já detalhando. Beleza? Deixa eu puxar aqui então o slide.
Deixa eu só puxar agora. Compartilhar para vocês aí. Ok, todo mundo conseguiu ver aí? Ok. Então nós vamos hoje trabalhar um pouquinho agora com os dispositivos internos de um computador. Né? Esse vai ser um estudo principal daqui para frente, algumas boas aulas aí, começando com hoje, né, com processador, placa-mãe e memórias. Memória RAM, memória secundária e memória ROM. Né? Então são os componentes internos que nós vamos destrinchar um pouco, né? Ou seja, saber a função de cada uma delas, falar um pouquinho sobre elas. E, igual eu falei, não vou aprofundar, mas depois a gente falar sobre todos os componentes de uma placa-mãe, né? Todos os componentes de um computador, nós voltamos novamente no processador. Aí sim nós vamos estudar sobre fabricantes, sobre os componentes do processador, né? Quais são as principais, né? Estrutura do processador, funcionamento, a gente vai destacar mais, tá? Não vai ser o hoje, né? Hoje a gente vai fazer um resumo de cada um dos componentes. Então, novamente, falando sobre o computador, né? Então, é um estudo que a gente vai destacando bastante aí, para a gente ficar bem memorizado, né? O computador, então, é uma máquina eletrônica que tem como função processar dados. Então, assim, é um estudo para a gente ficar bem, bem gravado aí mesmo, né? Então, o computador, ele processa dados, né? Então, ele pode ser programado para realizar variadas tarefas, né? Então, isso a gente até estudou já. Aí nós temos a entrada dos dados, temos o processamento de dados, que é a parte principal do computador, e temos a saída das informações, né? Então é isso. E o hardware e o software, né? Que até respondemos aí. Parte física do computador, é a parte lógica, né? Ou seja, os programas. Beleza? E os mais variados, né, gente? Isso tudo que nós estamos vendo aí em relação à máquina eletrônica, processamento de dados, programado para executar tarefas, hardware, software. Isso serve para quê? Isso serve para computador, isso serve, olha aqui, ó, notebook, isso serve para smartphone, tablet. Então, tudo isso são máquinas eletrônicas, tudo isso são computadores. Cada um deles tem o seu computador, o seu processador e todos os componentes que nós vamos estudar daqui para frente. Né? Então é isso. Não é só o PC, né? Computador pessoal. Isso aqui está abordando notebook, tablet, smartphone e depois, logicamente, né? Igual até o Ramson perguntou aí, se está longe, né? O estudo de smartphone. Quando a gente for estudar, a gente simplesmente só vai destacar as diferenças, né? Praticamente, de smartphone e tablet. Porque eles diferenciam na sua estrutura, na sua arquitetura um pouco, né? Em relação ao que nós vamos estudar aqui dos PCs, notebooks. Então, processador. Componente importantíssimo, né, gente? Um dos componentes mais importantes de um PC, ou seja, de um computador pessoal, né? Personal computer, tá? Então ele é responsável para quê, gente? Executar as instruções, né? Quanto mais rápido for a sua execução, mais rápido será o desenvolvimento dos programas. Então trata-se de um circuito integrado. Nós já estudamos isso também, né? O processador, ele é um circuito integrado, tá? Só que é um circuito integrado interessante, porque ele não está soldado na placa, né? Ele simplesmente tem um soquete.
É um local onde ele é encaixado e travado, né? Então, no caso dos computadores pessoais, né, notebook incluindo, né, permite isso ao usuário, né? Ainda hoje permite isso ao usuário. Um tempo atrás, ele passou a ser assim e ainda permite isso. O quê? Essa possibilidade de eu tirar o processador, substituir por um outro, fazer um chamado upgrade. Upgrade é uma melhoria, né? Então eu vou ter uma possibilidade de alavancar um pouco mais aquele computador. Coisa que é muito difícil isso acontecer hoje em dia, né? Porque hoje em dia um computador é praticamente igual um carro, né? Passou 2, 3 anos, você já está substituindo porque ele já está ficando fora de mercado. Igual um smartphone também, acaba que a gente vai substituindo muito mais rápido do que se pensa em fazer o upgrade, que às vezes acaba nem compensando você investir num upgrade, sendo que você pode usar aquele equipamento que você tem como moeda de troca e um pouco mais melhorando para um outro, do que você ficar investindo nele próprio, que já está passando, já está sendo ultrapassado. Então, assim, o mercado capitalista nessa área, né, acaba fazendo isso com a gente, né? Acaba fazendo isso, acaba nos deixando meio que refém dessa situação. A gente acaba tendo a possibilidade, vendo a possibilidade melhor em substituir o aparelho do que fazer melhorias nele, né? O famoso upgrade, tá? Mas o processador ainda é assim, né? No caso dos PCs, ainda ele é substituível. Eu posso tirar, posso colocar outro se ele danificar, né? Ainda tem essa possibilidade. Igual vocês estão vendo aí nas fotos, ó. Ele é de encaixe, ó. Ele é encaixado num soquete da placa mãe, certo? E esse soquete tem uma trava de segurança, porque aí ele vai ficar travado, eu posso virar de cabeça para baixo, ele não se move, tem esse benefício, né? E ainda em cima desse processador, por ele ser um dos componentes que mais executa tarefas, que mais tem transistores, né? Microtransistores, ele esquenta, né? Ele trabalha com muitas cargas elétricas, então ele também tem um componente em cima que faz a sua refrigeração, né? A gente vai aprender a tratar isso, né? Essa refrigeração Ô, desse Thales, componente. Oi? no caso aí tem o cooler, né, que é o padrão, e É, tem o outer que geralmente usa, é um óleozinho lá, a se eu não pasta, estiver né? Pasta errado. térmica. Não, é tipo o outer Ah, cooler mesmo. sim. Qual Uhum. que assim, refrigera mais? Tem pasta térmicas que são tecnológicas que realmente fazem diferença, mas você acha que o outer cooler ele resfria mais, além de dar um visual mais chamativo? Ah, eu acho que não, assim, você tendo o water cooler, você não vai deixar de usar a pasta térmica também não, sabe? Porque eu acho que são recursos que você tem para refrigerar. Aí depende do seu processador, se ele precisa de tanto recurso para refrigerar, né? Senão você usa só um ou outro. Se for um computador que você exige muito do processador, que você trabalha com principalmente jogos que exige muito, recursos 3D, aí quanto mais você colocar dois coolers posicionados de forma estratégica, colocar a pasta térmica, então assim, depende muito dessa situação, né? Agora falar para você qual que é o water cooler, ele acaba sendo até melhor porque ele tem um processo de refrigeração, né? Ele não fica aquela coisa parada igual a pasta térmica, que você passou o dedo lá, ela fica parada lá, né? Mas eu acho que são recursos que vale a pena. Se caso você usar os dois, bom também, né? A Obrigado. pasta, E no caso, a pasta térmica, você acha de quanto tempo seria ideal trocar? olha, interessante é você fazer até vou passar essa aula um dia para vocês, a manutenção preventiva. Toda vez que você fizer a manutenção preventiva, você aproveita e troca a pasta térmica.
qual que é o tempo dessa manutenção preventiva? A manutenção preventiva, você faz uma limpeza interna, né, dos componentes. Você tira a poeira, que a poeira é um dos piores inimigos dos componentes eletrônicos. Então, você tira a poeira, você pode passar os limpas-contatos, né? O álcool isopropílico. Então, você faz uma limpeza. Você joga, tem aquele ar que você joga dentro também, que você pode tirar a poeira também. Então, você faz uma limpeza completa. E uma dessas Sim, limpezas no caso, eu faço fazer de 6 em 6 meses no computador aqui que eu uso, né? Uhum. Mas porque eu tenho toque também, eu não gosto de poeira e eu também tenho alergia. Mas geralmente eu passo também a borracha nos pentes da memória RAM. Isso, também. Já vi falar que ajuda também a limpar, e a escovinha também, né, para tirar a A poeira escovinha, do slot. aquela trincha, que é o pincelzinho também, você passa também. Então, assim, tem várias... Sim, eu várias... aproveito que sempre troca a pasta, porque até Isso, então aí também eu aproveita e nunca troca a tinha pasta. pesquisado. Agora, qual que é o tempo? Depende do local que está o equipamento, né? Se for um escritório fechado, ou na casa da gente, que é mais fechado, que a limpeza não tem aquele acúmulo de poeira, aquele acúmulo de coisa industrial, né? Aí pode ser feito de 6 em 6 meses, tá? Agora, se for um local que tenha contato com poluentes de indústria, né? Ou com qualquer outra forma de sujeira que acumula muita sujeira, que a limpeza tem que ser mais intensa, não no computador, mas fora, em volta, a limpeza pesada tem que ser mais intensa, certamente o equipamento ele suja mais também. Aí a gente pode fazer até de 3 em 3 meses. Né? Então depende muito do ambiente que ele está, o equipamento. Ah, Né? não. Então Então, vai beleza. ficar em torno Obrigado, disso. 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses. Ok, Aí a gente obrigado. aproveita e troca a pasta também, né? Ok? Então é isso. Então o processador é um circuito integrado, só que de certa forma, igual nós estamos discutindo aqui, ele é de encaixe no socket, então não é bem um circuito integrado, né? E faz as suas funções, né, de cálculo e tomada de decisão. Então ele processa os dados, ele decide, ele segue instruções e toma as suas decisões através dessas instruções. Então ele é um componente que acaba nós seres humanos, né, a gente acaba imaginando que ele pensa, que ele tem uma vontade própria, porque são tantas instruções gravadas e ele é o principal componente que toma essas decisões, dá as respostas, né, em cima das nossas perguntas, das nossas, dependendo daquilo que a gente faz, ele dá uma resposta em cima daquilo. Então a gente acaba achando que é praticamente um cérebro, né? Ele pensa, mas é tudo baseado em instruções, né? Mas igual está falando aí, é um dos componentes mais importantes do computador, sim, né? Aqui, ó, temos mais exemplos aqui de fotos, ó. O socket aberto para ele ser encaixado, tá? Lembrando que também é conhecido por CPU, nós já estudamos isso também, né? Central Processing Unit, ou seja, unidade central de processamento, né? E também é importante que conhecer os processadores, né? Tanto para a realização de upgrade, igual eu falei agora, como também para manutenção ou montagem de computador. Então é isso que o curso vai fazer com vocês. A gente vai saber interpretar como fazer o upgrade, é uma dos estudos que a gente vai fazer. A manutenção, tem como fazer manutenção do processador? O que a gente pode estudar em relação a isso, a manutenção em processador? Né? É pouco provável Você isso. falando de manutenção de processador, tem um canal que eu acompanho que é informática, né? Ele é muito bom. Eu tava vendo um vídeo dele que ele tentou, assim, o cliente, assim, né? Ele foi para colocar, encaixar o processador, só que ele encaixou errado. E aí Uhum. ele danificou vários pininhos. E aí, tipo, eu não sabia até então, né? Mas ele abriu meio que um mapa, assim, de processador
E aí cada pininho é responsável por uma coisa e tem coisa que não tem como substituir, porque além de depender do tipo de processador, se você perde aquele pino, geralmente pode ser de algum comando importante ou de algum processamento que o computador não fica, que ele fica refém dele, aí já não tem mais a manutenção. Mas é isso mesmo. Eu já volto nesse assunto, não vou continuar esse assunto com vocês aqui. Acho que o link está acabando já. Aí eu já crio o próximo aqui, daqui uns minutinhos. A gente vai continuar esse assunto aí, falando sobre esse upgrade, a manutenção e a montagem a montagem do processador. A gente já vai falar já daqui um pouquinho aí. Eu vou falando, então, na hora que cair, daqui uns minutos eu crio novamente. Então, o processador, ele passou por uma evolução, né? Igual vocês estão vendo na foto aqui, ó. Esse tipo de processador, hoje,